Eu sempre converso com as alunas e a reclamação é sempre a mesma. Luciana, que não valorizam o nosso trabalho, quando a gente coloca preço na peça, a cliente sempre fala que está caro. E isso, gente, eu escuto em qualquer canto, em qualquer lugar, é sempre essa mesma reclamação. E aí, gente, eu cheguei a uma conclusão, infelizmente, muito ruim. Que quem não valoriza o artesanato, quem não valoriza as peças, somos nós mesmas, as artesãs, os artesãos. E sabe por quê? Porque a gente não sabe o nosso próprio valor. Quanto que você cobra pela sua hora de trabalho? Fico na dúvida, né? Tenho certeza que muitos de vocês não têm essa resposta para me dar. E isso, gente, é muito ruim. Porque se a gente não sabe o nosso próprio valor, como que a gente quer colocar preço nas nossas peças e quer que o outro valorize o nosso trabalho? E o que era mais comum que eu ouvi, que eu pratiquei durante muito tempo, é a formulazinha de multiplicar por 3 tudo que foi gasto. Vamos imaginar que você gastou R$10 de material para poder fabricar aquela peça. Então daí você pega R$10, multiplica por 3, R$30. Posso que muitos de vocês utilizam essa fórmula para colocar o preço final na peça. Só, gente, que eu vou dar 2 motivos muito sérios para vocês abolirem de vez essa fórmula, porque essa fórmula não está correta. Primeiro vamos entender por que as pessoas multiplicam por 3. 3 é uma parte material, uma parte é a sua mão de obra e uma parte é o seu lucro. Mas veja bem, quando eu multiplico por 3, que 1/3 sempre será o valor da sua mão de obra, independente da peça que você fizer. A sua mão de obra sempre valerá 1/3. Gente, um bico de pano de prato simples, a gente faz em 1h30, 2 horas. E quanto tempo a gente gasta para fazer, por exemplo, um jogo de banheiro completo? Em média, 1 semana. Trabalhando aí 4 horas por dia, 20 horas. Vocês acham que essa fórmula é coerente? Claro que não. É óbvio que uma peça que você gasta mais tempo, a mão de obra é muito mais puxada. Então, é óbvio também que nessa peça ela vai ter que ter um valor maior. O outro motivo, gente, é o seguinte. Quando eu multiplico por 3, eu estou levando em consideração apenas um fator, custo de material. Para você fazer, por exemplo, um sapatinho de bebê, considerando, por exemplo, um noveluane de 500 metros, dá para fazer em torno de 10 sapatinhos de bebê. Qual que é o preço de um noveluane? Em média, tá, gente? É claro que esse valor ele varia de região para região, de loja para loja. Nos dias de hoje, está em torno de R$10. Então, se com um noveluane de R$10 eu faço 10 sapatinhos de bebê, então quanto que eu tenho de material em cada sapatinho para bebê? R$1, não é mesmo? Então, aplicando essa fórmula de pegar tudo que eu gasto e multiplicar por 3, o que vai acontecer? R$1 que eu tenho num parzinho de sapato, vezes 3. Então, por quanto que você deve vender esse parzinho de sapatinho para bebê? R$3 apenas. É viável? Gente, o que eu gasto com material é o de menos. Mais importante é a minha mão de obra. E é na mão de obra que eu tenho que me basear para poder formular o meu preço final. E quando eu multiplico por 3, a minha mão de obra vale o mesmo 1/3 para uma peça que eu gasto vários dias e uma peça que eu gasto pouquinho tempo, questão de 2 horas para fazer. E aí eu comecei a pesquisar para ver se eu encontrava uma maneira mais simplificada, mais fácil, para que todos pudessem utilizar dessa informação sem problemas. Então imagina, por exemplo, uma feira livre e tem as artesãs lá com suas bancas vendendo as suas peças. E imagine que ao invés de preço, de etiquetinhas com preço nas peças, R$200, R$150, R$300, estivesse ali anotado quanto tempo que a artesã levou para fazer cada uma daquelas peças. 20 horas, 40 horas, 30 horas. Você ia olhar para a peça com outro olhar, não ia?
Então é isso que eu percebi. Os artistas estrangeiros, né, da Europa, Estados Unidos, eles tinham essa linguagem de apresentar a peça e não colocar valor, mas sim o tempo que foi gasto para a execução daquele trabalho. E é isso que eu quero trazer para vocês, é essa cultura, esse entendimento, que eu vou explicar para vocês agora como que então vai funcionar na prática, como que a gente vai fazer esse cálculo. A gente precisa saber o tempo que nós gastamos para a confecção de cada peça que nós fazemos. Isso tem que ser registrado, isso é o mais importante. Todas nós sempre andamos com a nossa sacola ali, com os nossos trabalhos. Então tá ali a nossa peça que está sendo executada, tá o nosso novelo e a nossa agulha. Vamos passar a acrescentar junto desse material uma caderneta. Por exemplo, vai iniciar uma peça agora. Dê nome para essa peça. Então, por exemplo, tapete, flores. Início. Que horas que você está iniciando? 10 horas da manhã? Registra 10 horas. Precisou dar um tempo ali naquele trabalho, você volta para a caderneta e anota o seu tempo de pausa. Então, pausa 11h30. Então, pega a caderneta que você tinha marcado a pausa 11h30 e anota outro início. Início 14 horas. O que você tem que fazer? Desconsiderar as pausas e só o tempo que foi de um início até uma pausa. E somando aquilo ali, no final você tem o tempo total que foi gasto para executar aquela peça. Mas vocês também sabem que existem muitos trabalhos em que as carreiras elas são idênticas. Então o que você faz? Você anota o tempo de uma carreira. Pode colocar até um cronômetro mesmo. Então começou a carreira, anota o tempo de uma carreira. Quando terminou aquela carreira, registra quanto tempo foi gasto. 20 minutos, 10 minutos. E só isso. Depois não precisa se preocupar mais em registrar, porque como as carreiras são idênticas, ao final você só tem que quantas carreiras foram feitas e multiplicar pelo tempo que você gastou para uma carreira. Somente essa informação não é suficiente para você colocar o preço final na sua peça. Você precisa também chegar à seguinte conclusão: quanto vale a minha hora? Dependendo do valor da sua hora, é que você vai fazer a multiplicação aí pelo tempo que foi gasto para fazer aquela peça. Então, de onde que você vai tirar esse valor da sua hora? Isso é uma coisa, gente, muito pessoal. Só que você tem que levar em consideração também chegar num valor que seja um valor também viável, que dê um preço final, que seja um preço pagável. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que decidiu ganhar R$ 1.500 por mês, um trabalho de segunda a sexta, 5 dias, trabalhando 5 horas por dia. Então, ela trabalha o quê? 25 horas por semana, correto? Considerando um mês de 4 semanas, vai dar 100 horas por mês. Então, qual que é a conta que você tem que fazer? Quanto que você quer tirar por mês, no caso os 1.500, e dividir pelo que você vai trabalhar, pelas horas totais por mês. Então, 1.500 dividido por 100, R$15. Então, o que são esses R$15? O valor de uma hora para essa pessoa. Então, gente, não é uma conta que você tem que fazer toda hora, não. Você faz uma vez só na sua vida e acabou. Então, isso é só para chegarmos num valor da sua hora. Para esse artesão do nosso exemplo, a hora dessa pessoa vai valer R$15. Porque essa pessoa quer tirar uma renda de 1.500 do trabalho artesanal dela. Então, ela vai na caderneta dela e vai ver lá que o tapete, ela gastou 10 horas para a confecção desse tapete. Então, como que ela vai calcular o preço final desse tapete? Se a hora dela vale R$15 e ela gastou 10 horas, 10 vezes 15, R$150 de mão de obra, gente. Ainda temos que levar em consideração o material que foi gasto. Eu gastei um novelo barroco, estava valendo R$20. Então vai valer 170, é o valor final da venda desse tapete. Vamos considerar também que a pessoa fez uma peça, mas não gastou o novelo inteiro. Então, como que ela vai calcular? Ela vai ter que pensar o seguinte: quantas peças, então, dá para eu fazer com um novelo? Com um novelo dá para fazer 5 peças.
Então, se o novelo é R$20, em uma peça, 20 dividido por 5 dá 4. Então, em uma peça tem R$4 apenas de material e não os 20 do novelo inteiro. Então, ela só somaria os 150 mais 4. Imagine agora que a pessoa ela tem um outro trabalho, né? Que ela trabalha de segunda a sexta numa empresa e ela está precisando realmente de uma renda extra, mas que ela só pode dedicar esse trabalho aos finais de semana. Porém, quando ela for trabalhar nos finais de semana, ela tem mais disponibilidade de horas. Ela vai poder dedicar 6 horas por dia. Então, são 12 horas que ela tem para dedicar por semana. Então, 12 horas por semana, multiplica por 4 semanas, são 48 horas. E se ela quer uma renda extra, por exemplo, aí de R$1.200? Então, quanto menos ela tem de dedicação de tempo e mais ela quer ganhar, é óbvio que na matemática aí o valor da hora dela vai ser mais caro. 1.200, então, dividido pelas 48 horas do mês que ela vai poder trabalhar, dá um total de R$25 o valor da hora. Então, gente, quando a gente faz essa conta dessa forma, nós estamos valorizando a nossa mão de obra. Tem muitas clientes que chegam para o artesão e falam assim: quanto que você me cobra para fazer esse tapete? Eu te dou todo o material. Como se ele estivesse dizendo para você que o seu trabalho não tem tanto valor, que o que tem mais valor é o material que ele está te dando. Ele acredita que quando ele compra o material, que você vai cobrar um valor bem baratinho. Não é assim que as pessoas pensam? E isso, gente, é uma besteira, porque o custo do material é o que menos vale aqui. Aí eu gosto sempre de ilustrar com o seguinte exemplo. A gente entra numa loja, vê um sapato lindo na vitrine. Aí você chega para a vendedora e pergunta: qual o preço desse sapato? A vendedora vira para você e fala R$250, por exemplo. Se você não tem uma condição para comprar aquele sapato, você vai falar: não, tá caro. Aí você vira para a vendedora e fala assim: será que não dá para você fazer para mim por R$100? A vendedora vai fazer? Não vai. Você vai dar meia volta, vai embora da loja, porque você não vai ter condição de comprar naquele valor, mas ela vai deixar de vender aquele sapato. Vão entrar um monte de mulheres, de pessoas naquela loja, vão dizer que o sapato está caro, vão dar meia volta e não vão comprar. Mas ao mesmo tempo também vão entrar outro tanto de pessoas que vão gostar muito do sapato e vão ter condição e vão levar. Então é isso que acontece também com o nosso trabalho. Não é no primeiro não que você ouve, né? Na primeira crítica a pessoa fala desvalorizar o seu trabalho. Nossa, tá caro, poxa, mas isso aí você faz brincando em casa, que você vai desanimar e que você vai baixar o seu preço, porque assim você não ganha dinheiro. Da mesma forma que teve essa pessoa que foi lá, desdenhou, falou que você estava cobrando um valor muito alto, vão ter pessoas que vão valorizar, que vão entender o que foi seu trabalho ali e vão levar naquele preço que você está pedindo. Então, gente, fica a dica aí para vocês, é uma fórmula legal, é uma maneira legal de trabalhar, bacana. Se você ainda não vende peças, faz o crochê mais como um hobby, uma distração, saiba que é possível sim ganhar um dinheiro extra com esse trabalho e existem inclusive famílias inteiras que vivem do artesanato. Hoje o artesanato ele é uma profissão, o artesão é profissão, então está sendo mudado um pouco esse conceito aí, graças a Deus. Então, principalmente nos tempos de hoje, que o Brasil está atravessando essa crise econômica toda, então cada vez mais as pessoas têm sentido a necessidade de ter uma renda extra. E se você tem o dom, sabe fazer, aproveite isso, mas saiba também calcular o seu preço. E se você gostou dessas orientações que eu dei aqui hoje, compartilhe esse vídeo. Você vai ajudar muitas pessoas que também têm dúvidas e que às vezes acham que estão ganhando dinheiro quando na verdade não estão. Então vamos difundir aí essa ideia, vamos espalhar isso. Quem sabe assim a gente não consegue dar aí um empurrãozinho para valorizar então o artesanato, valorizar